Oiê, nosso último vídeo de 2024. Eu vou trazer uma reflexão aqui, tanto para essa reta final, né? Faltam só algumas horas, e como para o próximo ano mesmo, algo que eu tenho me atentado a isso. Eu acredito que o Espírito Santo tem trazido verdadeiramente essa palavra no meu coração para que eu atente, e eu vou compartilhar com vocês. Claro que diante de coisas que ele tem comunicado, né, existem coisas que eu preciso compartilhar aqui com você. E eu até recebi alguns feedbacks nesse último mês e que me alegra, né, porque diante da minha rotina eu tiro um tempo e trago aqui sempre uma reflexão, e eu posso ajudar, né, contribuir na vida de alguém. E uma coisa que eu quero deixar claro aqui é que você sempre tem algo para contribuir. Então nunca deixe de postar algo, de falar algo por causa de vergonha ou por causa de qualquer outro motivo, ou porque alguém vai falar alguma coisa. Porque verdadeiramente aquilo que você faz vai inspirar alguém de certa forma, vai alcançar alguém. Então, desde o momento que eu decidi, né, criar conteúdo, me expor na internet, eu sabia, né, do tanto de coisa negativa que tem, mas também tem coisas muito positivas. E eu quero agradecer cada um de você que sempre acompanha aqui, né, e sempre está interagindo também. A palavra, né, de reflexão para esse final de ano, início de 2025, algo que eu vou carregar ao longo do ano, é sobre consideração. Isso envolve, essa palavra tem até um significado que foi o que mais eu me atentei, que é ter em alta conta, respeitar, fitar-se com atenção. Essa palavra considerar, ela tem diversos significados, né? Eu disse alguns agora. Mas, quando eu falo de considerar, aquilo que dentro de mim vem bastante forte é considerar duas coisas específicas. A primeira delas é considerar aquilo que Deus comunica pra gente. Considerar o Espírito Santo, porque é Ele que nos conduz todos os dias. E o outro ponto é considerar as pessoas que estão em nosso redor, ao nosso redor, né? Verdadeiramente, e às vezes passa desapercebido e a gente não considera essas pessoas. E considerar nada tem a ver com você fazer exatamente algo por elas, mas em você atentar muitas vezes aquilo que ela te diz, aquilo que ela necessita. E quando a gente fala de considerar aquilo que o Espírito comunica, verdadeiramente é o lugar mais seguro que existe. Porque Deus, ele já esteve no nosso futuro, e quando a gente considera aquilo que Ele comunica a gente vai conseguir viver uma vida plena, né? E assim, outra coisa que linka com isso um pouco é que, assim, o tempo... você diz, né? Poxa, ontem era Natal do ano passado e a gente já tá iniciando um novo ano e o tempo tá passando verdadeiramente. Mas ele é igual para todo mundo. Mas o que é importante é a gente entender o time da gente, aquilo que é específico pra gente fazer. Sabe, eu gosto muito de dar um exemplo sobre 2 versículos, né? Existem 2 tipos de pessoas, e eu vou falar de mim agora nesse sentido. Tem um versículo que desde criança eu leio para dormir. Hoje em dia, as meninas que leem, né, que repetem, no caso elas já sabem, que tá lá em Salmos, que é na hora de dormir, né? Em paz me deito e logo pego no sono. Eu sei que tem muita gente que tem dificuldade para dormir e muitas vezes fica dependente de remédio e muitas outras coisas. Mas esse versículo, ele sempre me ajudou nesse quesito. Sendo que hoje
eu já sou a pessoa que eu tenho que estar atenta no versículo lá de Provérbios, que diz: não ame o sono, porque verdadeiramente hoje eu durmo tanto que se deixar, né, o tempo passa e eu tô dormindo, gente. Então, cada um tem que entender o time e a palavra específica para aquele tempo que você precisa viver, né? Então, por muitos anos eu precisei de em paz, me deito logo, pego no sono. Mas já tem um tempo que eu preciso me atentar, não ame o sono, porque verdadeiramente a gente precisa estar em movimento. E esse ano de 2024 foi um ano bem movimentado pra mim. Meu Deus do céu, foi tanta coisa que depois da pandemia, eu tinha muita coisa que eu tinha deixado de fazer, que eu tava muito em casa mesmo, literalmente. Eu não tava fazendo tanto trabalho fora, eu não tinha uma rotina, um ciclo social fora, além do da igreja, né, que eu não deixei de ir. Mas foi um ano que eu comecei, né, eu disse, eu sinto que esse ano é um ano de movimento, foi um ano em que eu priorizei de forma mais atenta o autocuidado. E eu percebi também nesse quesito que ano passado eu até trouxe uma reflexão falando sobre não reter mais do que é justo, né? E aí eu entendi que eu precisava primeiro entender o que era justo para poder não reter, né? Tem isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: tem um tempo para cada coisa, assim como diz lá em Eclesiastes. Mas você precisa entender o seu time, aquilo que Deus tem para você hoje, específico, sabe? Às vezes a palavra para uns é uma e para outros é outra. Não significa que a palavra muda de acordo com a sua realidade, mas significa que cada um está em um nível, cada um está vivendo uma estação. Então, quando a gente considera aquilo que a palavra diz, aquilo que o Espírito está comunicando para hoje, a gente vai conseguir desfrutar de plenitude de forma geral e viver o propósito de Deus para a nossa vida. E da mesma forma, considerar os outros, né? As outras pessoas que estão ao nosso redor. Inclusive, eu separei aqui alguns versículos que tem sobre considerar, e tem o que diz assim: vamos considerar uns aos outros a fim de nos encorajarmos a mostrar amor e a fazer o bem. Em Hebreus 10, 24 e 25. Ele fala sobre considerar uns aos outros. E em outros versículos eu vi que sempre que fala de considerar, fala de amor junto. Então, muitas vezes você até diz que ama uma pessoa, que gosta de uma pessoa, mas você não está considerando. E como eu disse, considerar não é fazer algo hiper, mega grande por ela. É simplesmente você atentar às necessidades dela, aquilo que ela gosta, aquilo que ela precisa dizer muitas vezes. E não tem abertura para isso. E quando eu falo considerar os outros, é todos os outros que estão ao seu redor. Começando pelo ciclo da sua família. Você que é filho, considera aquilo que teu pai e tua mãe falam. Se você que é esposa, considera o que o teu marido fala. Você que é marido, considera o que tua esposa fala. Porque às vezes, por mais que ela fale lorota, que ela encha o saco, como alguns costumam falar, né? E realmente tem umas que realmente enche, porque muitas vezes a mulher ela não sabe como comunicar. Ela tem a necessidade de falar alguma coisa, ela fala da forma que ela sabe, muitas vezes. Mas aquilo mostra a necessidade, então considera, presta atenção, sabe? É como o significado que eu disse, minuciosidade, tem uma atenção a mais, pensa melhor sobre o que essa pessoa está querendo dizer, tenha uma alta em conta, sabe? Aquilo que ela está te falando, porque ela quer alguma coisa, ela quer comunicar alguma coisa e você está considerando. Então, muitas vezes pessoas próximas, amigos, muitas vezes que você não considera. Muitas vezes você presenteia, você faz tanta coisa para uma pessoa que está do seu lado, mas você não considera.
aquilo que ela diz, muitas vezes, aquilo que ela sente, muitas vezes, sabe? E vai passando o tempo e existe sempre uma distância aí, principalmente em relação aos relacionamentos, né? Então, a mesma coisa, o nosso relacionamento com Deus. A gente precisa considerar aquilo que o Espírito comunica. Sabe que é engraçado porque isso é para quem crê, né? Claro, eu sei que tem cristão que não crê naquilo que o Espírito Santo comunica, que Deus fala e tal. Mas eu creio, eu sei que tem muita gente que me segue que crê. E verdadeiramente é engraçado, porque eu li um livro que se chama Como Ser Guiado pelo Espírito de Deus. E antes de ler esse livro, muita coisa que acontecia, eu dizia, isso é coisa da minha cabeça. Isso é coisa da minha cabeça. E sempre acontecia depois. E eu comecei a dizer, oxe. Aí eu li o livro, vi que não era coisa da minha cabeça, era que o Espírito queria mesmo comunicar coisas a mim, pra muitas vezes evitar coisas, pra muitas vezes evitar situações, e eu até comunicar pessoas. Só que na minha cabeça era coisa da minha cabeça, e depois eu entendi que não era. E à medida que eu entendi que não era coisa da minha cabeça e que eu passei a considerar as sinalizações do Espírito, ele passou a me dizer mais coisas, a me sinalizar mais coisas. E quanto mais eu considerei aquilo que ele falou, mais ele falou. E, gente, tem coisa melhor do que você, quando a gente fala de intimidade verdadeiramente, com quem já esteve no seu futuro, com quem, meu Deus, é dono do ouro da prata, com quem sabe todas as coisas, com quem tem toda a sabedoria. Você tá ali e considerar aquilo que ele fala. É um lugar tão seguro, tão pleno, que não tem como você ficar desapercebido da vida e daquilo que ele tem pra você, de quem você é, inclusive, tá? Porque quando a gente fala de desenvolvimento, cada ano que vem eu quero me desenvolver mais, eu coloco metas, inclusive eu coloco metas às vezes que não são alcançáveis agora, mas que eu sei que um dia eu posso alcançar. Às vezes eu acho que exagero, mas mesmo assim eu faço. E tem coisas que eu consigo, tem coisas que eu não consigo. Eu entendo que vai ter coisa que vai acontecer, vai ter coisa que não vai acontecer, até porque tem coisa que eu planejo que não tá no planner de Deus pra minha vida. Então, que é como diz o provérbio, às vezes a gente planeja, mas a resposta certa vem do Senhor, né? O caminho que Ele tem pra nós é o melhor, muitas vezes melhor do que a gente imagina. Então, verdadeiramente que nesse ano, né, eu quero desejar a você feliz ano novo, né, 2025. Eu quero que vai ser um ano muito inédito, pelo menos na minha vida, eu sinto isso e compartilho, porque verdadeiramente, ano passado, né, o que eu compartilhei sobre não reter mais do que é justo, verdadeiramente eu busquei vivenciar e assim foi meio agitado, tá? Foi um ano bem diferente de todos, eu acho. Difícil, um ano muito difícil, mas que graças a Deus eu cheguei aqui. Consegui, né, realizar bastante coisa do que eu tinha planejado, outras coisas não. Mas eu sei que Deus, ele como diz lá em Jeremias, os planos dele são maiores do que o nosso. Então eu confio nessa palavra, eu espero que você possa confiar também que Deus tem planos maiores, coisas grandes para a sua vida nesse ano de 2025. Um feliz ano novo para você e para os seus familiares, que você possa desfrutar de saúde divina, de paz, de alegria, prosperidade em todas as áreas. É isso, gente. Beijo e até o próximo ano, né, de vídeos, de reflexão. Pretendo, né, fazer algumas mudanças aí online. Teve coisa que eu fiz ano passado, não deu certo em relação a isso, mas aí a gente vai conversando. Mas o que eu não vou deixar de fazer é
vídeos de reflexão, porque verdadeiramente eu amo refletir e compartilhar aqui com vocês, porque quando eu compartilho com vocês, eu me escuto, eu consigo verdadeiramente, inclusive, destrinchar ainda mais aquilo que eu tô falando e conseguir colocar em prática, é claro, né, gente? Eu me lembro que 2019, 2020, eu acredito, eu falava muito de mentalidade. 2025 vai ser um ano que eu vou falar muito de mentalidade, então eu já vou avisando aqui. Quem lembra que eu ficava metanoia pra cá, metanoia pra lá? Esse 2025 vai ser um ano de muita metanoia.